E vem conferir uma análise do 10º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E lançou o 10º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E ele começa da mesma forma como o último terminou, com o Meshō-Maru mostrando que ele ainda consegue passar informações para os outros para poder falar o que está acontecendo através daquele fone. E a pessoa que ele resolve passar a informação é o Itadori. Quando ele chega até o Itadori, obviamente a reação natural que ele iria ter é de jogar aquele fone fora, porque ele não tinha nada na orelha e mesmo assim ele estava ouvindo alguma coisa. É para ser uma piadinha que até funciona a certo ponto, e a partir daí ele começa a passar as informações. Nesse ponto, o roteirista tem que conseguir arranjar uma desculpa para aquela informação estar chegando no Itadori. E por que eu falo isso? Porque existiam tantos personagens ali, e tantos personagens com um potencial para poder chegar aquela informação que seriam mais úteis que o Itadori, que obviamente o público como um todo pensa. Com tantos personagens interessantes ali, tantos personagens fortes, por que a mensagem foi justo pro Itadori? E a partir daí o roteirista dá uma desculpa que é para falar assim, ele foi porque ele é a pessoa que ele confiaria que não iria passar a informação, ele é a pessoa que ele confia que realmente seria uma pessoa honesta e justa ali, que tentaria proteger o Gojo. Essa é a desculpa que o roteirista dá para falar, passamos para ele porque ele é o protagonista. Se ele não fosse o protagonista, passaríamos para qualquer outra pessoa essa informação. Mas tudo bem, a partir daí começa a explicação dele de o que está acontecendo ali, como o Gojo foi selado e qual é o plano do Geto e do Mahito em volta de toda aquela situação envolvendo Shibuya. Vale lembrar que o Meshō-Maru, ele era um informante do Geto, então a partir daí, obviamente, ele trocava informações. Então por causa disso, ele consegue saber tudo o que vai acontecer em Shibuya. Obviamente ele não sabe tudo, ele sabe muita informação, desde o selamento até passando por coisas como as barreiras funcionam. E esse é o ponto que ele passa aqui. Esse episódio é muito expositivo como um todo. Esse episódio, na verdade, é um episódio de transição. O que seria um episódio de transição? É quando você está entre um arco e outro e você precisa passar informações para os personagens. É quando você faz com que aquele episódio ele meio que estabeleça o que vai acontecer a partir dali. E depois de um grande evento como o Gojo ser selado, você precisa meio que mostrar o que está acontecendo para o mundo como um todo. Então ele acaba sendo um episódio muito expositivo por causa disso. Porque depois de tantas informações jogadas em tela sem nenhuma explicação, o Meshō-Maru chega para ser essa pessoa que vai passar essas informações. Então ele explica que o Gojo está selado, explica o que eles têm que fazer e explica como funcionam as barreiras. Porque até agora a gente sabia que existia barreira por Shibuya, sabia que existia mais de uma barreira, mas aqui ele explica que existem 4 barreiras. Uma barreira no subsolo, que é para prender as pessoas que não são feiticeiras ali embaixo. Ou uma segunda barreira, que é só para deixar o Gojo lá dentro, sem deixar com que ele escape. Uma barreira que é para fazer com que os feiticeiros não entrem na parte do metrô. E uma última barreira que é em Shibuya como um todo, que é para deixar as pessoas presas em Shibuya. É mais complexo que isso, mas ele explica mais ou menos isso. A partir daí, o que ele fala que tem que acontecer é que eles precisam avisar todo mundo que está ali em volta que eles precisam entrar em ação, porque o Gojo foi selado e todo mundo precisa resgatar ele. A missão vira, vamos não só salvar Shibuya, a missão vira, pra gente salvar Shibuya, a gente precisa salvar o Gojo primeiro. Sem o Gojo, a gente está perdido. A partir daí, vai se dividir a Mei-Mei de um lado e o Itadori pro outro. Enquanto a Mei-Mei vai continuar avançando no subsolo para tentar chegar até onde o Gojo tá, o Itadori vai sair da estação de metrô e vai tentar avisar todo mundo o que está acontecendo. Nesse ponto, aparece alguém que vai enfrentar a Mei-Mei, um personagem novo que ainda não tem nome revelado, no anime pelo menos, no mangá eu sei que ele já foi revelado e tal, porque no mangá, eu não li o mangá, mas sei que o mangá já tá muito à frente, então tudo isso aqui obviamente já foi revelado, e a gente consegue ver um pouco mais da arma da Mei-Mei, que é aquela foice mais ou menos que ela tem, que pela primeira vez a gente revela em combate, provavelmente, e aí o Itadori continua seguindo pra fora da estação de metrô para avisar todo mundo. Ao mesmo tempo, está acontecendo toda a sequência do Gojo, porque nesse momento, no paralelo com isso, o Gojo ainda não foi selado, ele ainda está conversando com o Geto, e nessa parte tem coisas muito interessantes, como por exemplo, durante sua conversa, o Gojo fala abertamente que, agora que ele sabe que tem um demônio que está controlando o Geto, ele até menciona que o Suguru pode tentar sair dali, então a partir daí, tem até uma coisa interessante de aquele demônio não tem controle total do corpo do Geto, do Suguru. Então a partir daí ele tenta controlar o seu corpo de volta, ele tenta resgatar o seu corpo, você vê que ele não tem mais vontade própria, isso é super interessante, algo que provavelmente
vai ser trabalhado ao longo desse arco. O ponto do Geto retornar seu corpo. O ponto do Geto realmente tentar voltar a ser quem ele era. Isso é super interessante. Algo que, se for bem discutido, pode funcionar muito bem. Depois disso, aparece o Mahito e tem a discussão sobre essa coisa do como funciona a alma em relação ao corpo. Exatamente por causa dessa ação que o corpo do Geto teve. A partir daí, o Gojo faz uma piadinha e eles selam ele. Quando eles selam o Gojo, eles acham que eles estão mais tranquilos e que eles vão conseguir pegar aquele recipiente que prenderam ele e ficar perto deles. Mas o Gojo é tão poderoso que você percebe que ele usou uma expansão dele ali para usar o olho azul, e isso acaba destruindo aquela caixa. Não destruindo o ponto de dentro para fora, fazendo com que ele saia, mas a caixa fica tão pesada e ele é tão poderoso que ela acaba ficando presa naquele lugar. A partir daí, cria uma nova dinamismo para o arco, porque nesse momento, como que seria o dinamismo? Como você imagina que seria ele? Seria todo mundo atrás do Geto para conseguir pegar a caixa, e ele vai esconder a caixa onde ele puder, aquele recipiente. A partir daí, quando o Gojo usa o seu poder e ele mostra como ele é forte, eles não conseguem mais mexer na caixa. E aí, a partir daí, ela fica presa naquele lugar. Então vira aquele dinamismo de tudo vai acabar culminando neste subsolo, e pode ser algo super interessante porque fica preso no mesmo lugar. A partir daí, o Itadori consegue sair da parte da estação de metrô, ele consegue sair da parte do metrô para poder avisar as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente vê o que está acontecendo com cada um dos 3 grupos que estão do lado de fora. O grupo do Nanami, do Fujiguro, o grupo da Nobara e também o grupo do Panda. E eles já estão preocupados porque fazia muito tempo que o Gojo invadiu aquela parte de Shibuya, mas ele não teve resposta. Então todos entram dentro da barreira. A parte da Nobara e a parte também do Panda, que é um dos grupos, a gente vê que vê muito pouco deles, a gente quase não vê nada, vai ver provavelmente nos próximos episódios, mas o Fujiguro é mais interessante, porque assim que ele entra, o Itadori pensa, eu preciso avisar todo mundo, eu sei que o Nanami tá aqui dentro, mas eu não vou conseguir achar ele, porque Shibuya é muito grande. Ele sobe num prédio e ele começa a gritar o nome do Nanami e ao mesmo tempo avisar o que está acontecendo. Nisso, todo mundo acaba descobrindo que o Gojo está selado. Não só o grupo do Nanami, todos os grupos em lugares diferentes acabam descobrindo. Nesse ponto, eles resolvem que o ideal seria eles irem até o Itadori. Nesse ponto, a gente volta para dentro do metrô e acaba vendo que vai ter uma discussão, o que eles vão fazer a partir de agora. E aí, de novo, por isso que eu falo que é uma parte tão expositiva, porque teve toda essa parte expositiva, realmente, do Itadori, explicando como o Meshomaru explicava como tudo acontecia, e agora a gente vai ver uma parte expositiva dos vilões, discutindo o que eles vão fazer, porque os 3 personagens, o Chozo, o Mahito e o Juego, estão decidindo quem que vai atrás do Itadori, e aí eles fazem uma competição, quem encontrar ele primeiro pode matar ele, porque o Chozo quer matar o Itadori porque ele já matou alguns amigos dele, o Mahito quer vingança e também quer enfrentar ele de novo, e o jogo é diferente, ele quer pegar o Itadori, mas ele quer que o Sukuna venha pro lado deles, porque ele acha que o Sukuna é uma boa arma secreta caso as coisas deem errado, ele acha que o Sukuna precisa estar do lado deles. São 2 personagens que realmente querem matar só o Itadori sem se preocupar com o Sukuna, enquanto o jogo quer realmente se recuperar o Sukuna. Ele acha que ele é uma ótima arma para eles e que qualquer problema eles podem ajudar. A partir daí começa a competição de vamos atrás do Itadori. A gente aprende um pouco mais sobre o personagem, que, por exemplo, o Chozo, a gente sabe quase nada sobre ele. Aqui a gente descobre que ele quer vingança do Itadori, ele tem realmente uma raiva dele. A gente descobre que o Mahito ainda quer lutar contra ele, e a gente descobre que tem uma rivalidade e uma falta de informação entre eles, como eles não estão em sintonia. Enquanto, por exemplo, o Jogo e o Geto querem que o Sukuna fique vivo e do lado deles, o Mahito e o Jozo não quer, acha que ele não é necessário, acha que ele é muito forte e que o poder dele não é necessário nesse momento sem o Gojo dentro da luta, porque eles acham que com o Gojo selado, eles estão com o nível de poder nivelado e o Sukuna não é necessário. A partir daí eles saem e voltam 2 personagens, as 2 meninas que o Geto salvou no final do arco do flashback, antes de começar essa segunda parte da temporada. Elas sabem o que está acontecendo e elas querem o corpo dele de volta. A partir daí, a gente volta pro Itadori, o Itadori encontra o Nanami, explicam a situação, e eles falam que o Nanami vai para um canto lutar, enquanto o Fujiguro e o Itadori vão tentar destruir a barreira para poder fazer com que os outros feiticeiros entrem no metrô. A partir daí, o episódio se encerra. Assim que o episódio se encerra, tem uma cena pós-créditos, onde personagens novos vão aparecer e que já dá pra perceber que eles vão ser os vilões dos próximos episódios, e o episódio se encerra. Bom, eu gostei desse episódio, eu achei que foi um episódio incrível, e é aquele episódio
episódio que quando você vê a temporada como um todo, ele é um episódio que não é tão marcante assim, porque as revelações desse episódio já tinham sido colocadas no episódio passado. Foi como eu falei, esse episódio é muito mais um episódio de transição. Ele já é pra você saber as informações e saber o que vai acontecer a partir de agora. Isso é algo que vai acontecer muito nessa temporada, porque são muitos núcleos, muitos personagens e muitas informações. Então volta e meia vão ter que pausar, tranquilizar e alguém vai ter que explicar alguma coisa pro público como um todo não ficar perdido. Obviamente quem assistir essa temporada numa maratona de 12 episódios vai se sentir um pouco enjoado com algumas coisas, porque vai ter muita informação que vai ser repetida, vai ter muita informação que vai ser repetitiva e a partir daí vai parecer que a temporada não tá fluindo, mas na verdade quem assiste semanalmente é importante, porque daqui vão voltar com uma informação de 3 semanas atrás, então essa parte de ser expositivo é importante. Não é o melhor episódio do mundo, achei que o episódio que ele poderia ser melhor em alguns pontos, a animação ela funciona bem, mas ela não tem nenhuma dificuldade de como se animar. Eu acho que na parte de estética de dentro de onde é aquele selamento poderia ser mais interessante, mas de modo geral foi um bom episódio. Não foi um episódio excelente, foi um episódio funcional para realmente o que ele tinha que fazer, ser expositivo, explicar o que tinha que acontecer, apresentar bem os fatos e deixar o episódio dinâmico. Eu acho que nessa temporada já teve episódios expositivos, como um lá no começo da temporada, que funcionou muito melhor que esse. O dinamismo foi melhor e o episódio funcionou bem. O bom do Jujutsu Kaisen é que os personagens são muito bons, muito carismáticos, e a partir daí, por ter muitos núcleos, ele consegue ficar jogando de um núcleo para outro, não deixando que aquilo fique chato, enrolado, arrastado. Mas como eu falei, talvez quem assista numa maratona não goste tanto do episódio, e ao mesmo tempo, quando você assistir o episódio como um todo, esse episódio vai ser aquele que você não vai lembrar como marcante, porque exatamente é só um episódio de transição. Mas como episódio de transição, como episódio de que realmente vai ser um episódio que foca mais em ser expositivo, ele até que funcionou bem. Um episódio mediano pra bom, que realmente funcionou pro seu objetivo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 10º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.